as colocações dele foram impecáveis. Na verdade, me conecto muito com o fato da gente conseguir realmente entender que a nossa imagem física, seja de corpo, de cabelo, dos objetos que a gente tem, são uma extensão da gente. Ignorar que o que está do lado de fora é exatamente como o que está do lado de dentro. O pensamento, ele cria a nossa realidade através das nossas ações físicas. É por isso que ele ganha matéria, é por isso que ele ganha robustez, é por isso que ele passa a ser uma coisa material. Então, o dinheiro é um grande exemplo disso. Ele é o quê? Uma materialização. Ele poderia ganhar uma materialização de uma outra forma, mas a verdade é que os nossos pensamentos, eles vão ganhando caminhos físicos e por isso ele se torna uma matéria, por isso ele se torna físico. E é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente acha que o fato da gente só pensar vai fazer com que a gente chegue naquele lugar. Bem, o fato da gente pensar corretamente vai fazer com que a gente faça aquilo acontecer na nossa vida através das nossas ações e, obviamente, através do esforço colaborativo. Então, quando eu estou dizendo que eu quero modificar a minha aparência física, a coisa mais louca que eu vou fazer é querer deixar isso só no meu pensamento. Isso nasce no meu pensamento, isso tem origem no meu pensamento e vai ganhando caminhos, formas que vão realmente fazendo aquilo ali se tornar uma coisa material. Então, o pensamento, ele é uma coisa mais volátil, uma coisa mais sutil, e isso aqui é denso, isso aqui é físico. É uma energia em outro formato, e a gente precisa entender isso. Então, a nossa forma física, ela é um desdobramento. E, obviamente, quando a gente quer modificá-la, a gente precisa, sim, se atentar aos caminhos que vão fazer com que a gente, inclusive, chegue mais rápido naquilo que a gente deseja. Então, esse pensamento, ele vai criando essa forma, e a gente também vai fazendo esse processo no plano físico, ajudando a ganhar velocidade, ajudando a acelerar esse processo. Quando a gente tá falando de aparência física, tem muito a questão da nossa imagem, da nossa forma de se portar, da nossa forma de se vestir. E eu não sei qual vai ser o caminho mais rápido no seu caso para que você consiga fazer com que isso se torne real na sua vida. Quando a gente tá falando de consultoria, de cursos, de qualquer uma dessas coisas que ajudam a gente a fazer esse processo, a gente tá pegando, na verdade, e economizando o nosso tempo. Porque ao invés de eu estudar muita coisa de uma forma completamente aleatória sobre aquele assunto ali, eu pego aquele conhecimento e falo, não, já consigo aplicar isso aqui pra minha vida hoje, já consigo começar a modificar a minha vida amanhã. Então, eu preciso usar essas ferramentas para conseguir me ajudar. Tem como chegar sozinho? Tem como chegar sozinho. Mas o fato é que eu posso pegar caminhos que vão acelerar esse processo. Então, quando a gente tá falando de imagem, é muita loucura da nossa cabeça querer ignorar tudo. Ai, eu não queria muito fazer uma lipo, um procedimento estético, mas, cara, eu era obesa, eu tô com uma quantidade de pele surreal sobrando. Por que que eu não vou acelerar se eu tenho isso disponível? Por que que eu vou ignorar esse caminho? É claro que quando eu tô com o meu pensamento muito ajustado e eu dou muita clareza para aquilo ali, eu vou com mais precisão. O que significa que do lado de fora eu vou conseguir refletir isso de uma forma mais precisa. Então, eu vou conseguir, de repente, atrair um médico, um profissional que vai me ajudar a chegar exatamente daquela forma. Às vezes, o nosso pensamento, ele não tá calibrado. Então, o que que acontece? Eu tenho ali uma autoimagem desajustada, eu tô chateada que eu tô com aquela pele toda sobrando, eu tenho aquela autoimagem, quer dizer, eu me enxergo daquela forma de meio que uma sensação de incapacidade, quando eu não consigo ter aquele corpo que eu quero, não consigo me ver no espelho, as pessoas não me veem e tal. E eu não tô trabalhando o meu pensamento para aquilo ali. Pelo esforço colaborativo, ter que refletir exatamente o que tá dentro de você, você acaba atraindo um profissional que às vezes cria um erro ali e faz com que você não chegue no resultado que você gostaria. A harmonização facial fica muito evidente para todo mundo. Como existem pessoas que têm uma harmonia facial a partir de procedimentos de uma forma assim impecável e como existem pessoas que passaram do ponto. Esse passar do ponto, esse errar, esse ficar com o rosto deformado, o que que é isso? Na verdade, é o esforço colaborativo agindo para que você atraia pessoas que vão validar aquela imagem mental meio distorcida que você tem de você. Então, quando você não tem precisão do que você quer dentro, é muito difícil você chegar a uma precisão do lado de fora. Então, é exatamente isso que acontece. O ser humano, ele precisa aprender a usar o contraste. Quer dizer, a gente precisa aprender a usar o contraste. Não para ter inveja, não para julgar o outro, mas para saber avaliar. Porque isso ajuda a gente a calibrar a nossa forma de pensar no que a gente quer se tornar. Quer dizer, eu tenho 1000 possibilidades aqui. Quem são as pessoas, se eu quero harmonizar mais o meu rosto, se tem alguma coisa que me incomoda, quem são as pessoas que eu admiro? Quem são as pessoas que eu gostaria de me tornar? Quem são as pessoas que têm uma harmonia que eu curto, que eu me identifico? São essas pessoas que eu vou utilizar. Eu vou olhar para essas pessoas como uma referência. E eu vou ficar ali treinando o meu olhar. Por quê? Porque se eu quero, por exemplo, modificar o meu nariz, eu tô dando exemplos bobos, mas a gente vai aplicar isso pra tudo, tá? Se eu quero modificar o meu nariz, quem são as pessoas que têm um nariz que eu gostaria de ter? Tá? Por quê? Porque na hora de eu imaginar o que eu quero me tornar, de eu imaginar a pessoa que eu quero ser quando eu estiver olhando pro espelho, eu vou lembrar daquela imagem. E isso vai fazer com que, obviamente, eu comece a me modificar, mas as pessoas que eu atraio vão me levar pra lá. O silicone é um grande exemplo. Eu posso botar um silicone ficar lindo, eu posso botar um silicone uma aberração. Os profissionais que eu atraí na minha vida, que o Cadu atraiu pra vida dele, são profissionais que estão muito associados ao que a gente quer, que é a questão da precisão. Quando eu entro num profissional e eu vejo que eu falo assim pra ele, tem alguma coisa pra mudar na minha boca? Ele fala assim, tem, vamos injetar não sei quanto, eu vou embora. Por quê? Porque eu sei que aquele profissional ali tem chance de errar. Então, hoje, quando eu seleciono uma dermatologista, uma pessoa que vai fazer algum procedimento, eu acabo perguntando pra ela, falo assim, tem alguma coisa aqui que você quer modificar? Você acha que eu tenho que... E ela é muito precisa, ela é muito cuidadosa, ela é muito cautelosa. A mesma coisa foi quando eu selecionei o cirurgião que eu queria pra colocar a minha prótese. Eu busquei uma pessoa que fosse... Gente, é melhor errar pra menos do que errar pra mais, tá? Na precisão ali, os melhores profissionais, eles sempre vão errar pra menos. Eles sempre vão ser cautelosos. Então, atentem-se a isso. Quando eu cheguei no meu médico, eu falei pra ele, eu quero botar tantos ml. Ele falou, 285 ml é o máximo que eu vou colocar em você por causa disso, sua proporção corporal. Se você quiser mais, não vai ser comigo. Entende? Então, aquilo ali me faz falar assim, esse cara, ele tem precisão. Ele não quer errar. Ele não quer fazer uma coisa que fique vulgar. Mas por que que eu consegui chegar nesses profissionais? Porque, de alguma forma, até de uma forma intuitiva,
há alguns anos atrás, mas hoje, de uma forma muito consciente, eu tô sempre olhando para as referências e tirando conclusões dessas referências. Em outras palavras, eu tenho inspirações. Eu olho para determinadas pessoas e falo assim, quero me tornar isso daqui. Então, como eu quero me tornar isso daqui, eu vou agora encontrar caminhos. É legal você ver o que você não quer se tornar. Às vezes eu olho para pessoas e falo assim, nossa, que vulgar essa roupa. Eu não quero vestir essa roupa. Eu não tô julgando ela, eu não tô fazendo... É só uma forma que ela tá dando pra energia, ela tem os motivos dela. Às vezes ela não tem percepção. Eu não tenho percepção de várias coisas que eu tô ganhando ao longo do tempo. E é por isso que o Cadu tá falando pra você assim, olha, paciência dentro desse processo. Porque percepção não é uma coisa que você ganha do dia pra noite. Percepção é uma coisa que se trabalha. Olhar é uma coisa que se treina. E isso tá muito associado ao passo anterior do choque de abundância. Quando eu falei lá atrás pra vocês, dentro do choque de abundância, é o seguinte, olha, treine o seu olhar porque é bonito. Pra que você olhe pra uma coisa que é bonita e fale assim, por que isso aqui é bonito? O que que tem aqui dentro que faz com que eu me conecte e ache isso daqui bonito? É a harmonia de cores? É a harmonia de tamanhos? E a mesma coisa pro que é feio. O que que tem aqui nessa roupa que é feio? Quais são as coisas que eu quero botar na minha vida e o que que eu não quero? Só que eu não vou conseguir construir um guarda-roupa do dia pra noite. Eu não vou conseguir construir um arsenal de joias do dia pra noite, de acessórios do dia pra noite. E isso é até ruim. Quando você tá bem vestido, quando você se porta bem, quando você tá cuidando da tua pele, dos teus dentes, da tua unha, você tá comunicando algo. Então, toda a nossa forma de se portar, de se vestir, de falar, e, assim, absolutamente tudo traz uma mensagem. E essa mensagem, gente, é instantânea. Você tira uma conclusão. Então, qual é a conclusão que você quer que essas pessoas tirem de você? Quantas vezes você fez transformações pessoais ao longo do tempo? Você abriu o seu armário e falou assim: eu não tenho nada. Não é porque você não tem nada, é porque você não se identifica mais com nada que você tinha. Por que você não se identifica mais com nada do que você tinha? Porque você mudou dentro de você. Porque hoje você se enxerga de uma forma diferente. Porque hoje você se porta de uma forma diferente. Você fala assim, eu não vou mais pro trabalho com essa blusa. Essa blusa tá muito coladinha. Essa blusa aqui não tá conectando. Então, a gente precisa ir treinando o nosso olhar. E isso é algo que leva tempo. Que a gente precisa ter paciência. É ir ganhando percepção. A pessoa que eu quero atrair se identifica com um certo tipo de pessoa. O meu cliente, se eu tenho, sei lá, um estúdio, se eu sou médica, se eu sou arquiteta, não sei. Ou se eu tenho um lugar que vende bolo, uma loja de roupa. O meu cliente que eu quero atrair, aquele lá, não tô falando do que eu atraio hoje, tá? Lá do meu cenário, que vai me dar essa quantidade de dinheiro, que tem um número de clientes específico, aquele cliente ele se conecta com um tipo de pessoa. E eu preciso entender, porque eu vou me tornar esse tipo de pessoa. Mas é tão, tão, tão lindo quando a gente consegue ver uma pessoa que realmente se encontrou e ela consegue expressar a sua identidade, o que ela faz, o que ela pensa através da imagem dela. É tão bonito de ver. É admirável. Você olha pra uma imagem de uma mulher muito bem arrumada, um homem muito bem arrumado, você fala assim, cara, admirável. Tipo, impecável, maquiagem impecável, cabelo impecável, tudo impecável. Aquilo transmite uma sensação de bem-estar, é automático. É bonito de ver a autenticidade, a nossa forma de se enxergar e a nossa forma de se valorizar expressa através de uma determinada vestimenta, de um determinado dente, de um determinado sorriso, de um determinado olhar, de uma determinada sobrancelha, de um determinado acessório. É bonito de ver a precisão acontecer, não só na natureza, como também na gente. Então a gente precisa buscar isso, e isso é sim calibrar pensamento. Isso mais uma vez começa no nosso pensamento. Isso mais uma vez começa na nossa motivação, no quem a gente quer se tornar, qual é o tipo de sonho que a gente quer realizar, o que a gente quer, comunicar. E o que a gente quer fazer com que os outros se conectem. Quer dizer, o que eu quero gerar no meu marido, qual é a sensação que eu quero que ele tenha quando ele me enxergue. Tá? Então, isso sempre vai comunicar. Você pode chegar na escola do seu filho super mal arrumada. Você vai ser vista, pode ter certeza, de uma forma. E se você chegar arrumada de uma outra forma, comunicando outra coisa, você vai ser vista e escutada numa reunião de pais, por exemplo, de outra maneira. Pode ter certeza, porque a gente tá o tempo inteiro julgando, e isso é humano. É só uma informação, tá? Então, esse iPhone aqui, ele me dá uma informação, esse computador me dá outra, o chão, se ele tiver riscado, ele me traz uma outra informação, esse sofá, se ele tiver do jeito que ele tá, ou se ele tiver desgastado, ele me traz uma outra informação. Eu julgo. Eu julgo a partir do que eu vejo. É a primeira forma de julgar. Ah, tá, mas tudo bem, a pessoa que você é e tudo mais. Isso é maravilhoso, mas a gente sim se conecta. E quando a gente tá falando então de negócios, que você não tem a oportunidade de gerar um relacionamento muito duradouro com uma pessoa, cara, é aí mesmo que você tem que usar a sua imagem. É aí mesmo que você tem que saber que você precisa gerar uma imagem que, às vezes, você tem uma oportunidade. É uma oportunidade. A pessoa entrou ali, julgou você e saiu. Ah, eu não quero, porque a pessoa é julgadora. Não interessa, todos nós somos. Todos nós temos uma informação, captamos uma informação, tá? Pode ser uma informação de bem-estar, pode ser uma informação de harmonia, pode ser uma informação de repulsa. Então, pra gente falar de despertar o desejo do outro, isso é fundamental, tá? Calibrar o nosso pensamento pra quem a gente quer se tornar e ter paciência dentro desse processo até que a gente se torne. Eu falei isso com o Cadu, eu vou me tornar boa nisso. As pessoas vão olhar pra mim e não vão ter a oportunidade de julgar de uma forma diferente. Por quê? Porque eu vou chegar lá. Ah, já tô lá, não tô lá. Tô indo, tô me encaminhando, tô fazendo esse processo, eu tô olhando, eu tô estudando. Agora, o quanto você se dedica pra fazer isso? Às vezes fico reclamando, eu sou feio. Eu sou isso, mas quanto você tá se dedicando pra transformar a sua imagem? Quanto você tá dedicando de esforço para, ao longo do dia, pensar? Pra quando você tá na academia, você se concentrar? Quanto tempo? Quantos anos? Porque dá trabalho. É muita ilusão a gente achar que, vou chegar, dá trabalho mesmo. Então isso é muito importante. Você precisa dedicar tempo pra conseguir se tornar uma outra pessoa. Se você não dedicar tempo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar onde você tá e tá tudo bem. Não ignorem os caminhos físicos que vão acelerar essa jornada. Porque eu não ignoro, o Cadu não ignora. Vamos economizar nosso tempo. Vamos ver quem já pegou o tempo e dedicou pra aquilo ali. Vamos falar, não, deixa eu puxar isso aqui pra minha vida, deixa eu fazer isso aqui acontecer. Eu vou pagar por isso. Muito obrigado por você ter feito esse processo aí e me adiantar essa jornada toda. Quero trazer um pouco mais de